Olá, aqui nós estamos para dar continuidade na leitura do livro de Salmos. E assim como Deus tem falado, hoje não vai ser diferente. O Senhor ele vai dar grandes entendimentos e grandes revelações através da sua palavra a cada um de nós, no nome de Jesus. Pai, é no nome de Jesus que eu peço ao Senhor, fale conosco. Revela-nos, Senhor, o teu querer, a tua vontade, dai-nos sabedoria, entendimento da tua palavra, para que possamos vivê-la cada dia mais, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus! Hoje nós vamos ler o Salmo 70. O título do Salmo 70, ele diz assim: na sua aflição, Davi suplica a Deus que se apresse em livrá-lo. Aí ele inicia: apressa-te, ó Deus, e me livra. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Tornem atrás e confundam-se os que me desejam mal. Ele faz uma oração pedindo para que Deus o ajude, né? E ele também pede para que aqueles que perseguem a ele, né, que ao invés deles se alegrarem, né, na vitória de alcançá-lo, ele pede para que eles sejam parados, para que os inimigos, né, de Davi sejam paralisados e eles sejam envergonhados. Quando eu e você nós colocamos a nossa confiança em Deus, quando nós cremos que nós temos um Deus que é todo poderoso e que para ele não existe o impossível, você pode ter certeza que a vitória ela vem. Ela vem é no nome de Jesus. Não é por causa das pessoas, mas por causa do nome de Jesus, porque a palavra de Deus diz que aquele que estiver nele, a palavra, aquele que estiver na palavra, porque Deus, ele tem compromisso com a palavra. Então, aquele que tem compromisso com a palavra, Deus tem compromisso com ele. E a partir do momento que você ora a Deus, ele te ouve. E ele não só te ouve, ele se inclina para te ouvir e ele desce e traz a resposta para você daquilo que você precisa. Mas precisamos entender, o tempo é de Deus, as estações pertencem a ele e ele não precisa dizer nem para mim e nem para você quando ele irá fazer. Só precisamos confiar. Aí o salmista continua dizendo: voltem as costas cobertos de vergonhas os que dizem ha, ha. Folguem e alegrem-se em ti todos os que buscam, e aqueles que amam a tua salvação, diga continuamente, engrandecido seja Deus. Ou seja, aqueles que buscam o Senhor, a Bíblia diz que de nada terá falta. Então, quando há perseguições na minha vida, na sua vida, você pode ter certeza, não estão perseguindo a nós, estão perseguindo ao próprio Deus. E eles serão envergonhados. Por quê? Os inimigos que estão agindo por trás, eles que vão ser envergonhados, né? O Senhor, ele fala que aqueles que amam a Ele, aqueles que buscam a Deus, eles não vão ter falta de nada. Então, se ele não vai ter falta de nada, ele também não vai ter percas, ele não vai ter prejuízos. Por quê? Porque é Deus quem está à frente, é Deus que está conduzindo, é Deus que está levando, é Deus que nos dá a vitória. Então, o salmista ele fala, né, que sejam envergonhados aqueles que perseguem ele. E ele crê, ele faz essa oração porque Deus ele quer ouvir da nossa boca as palavras. Mas entenda, a partir do momento que nós pensamos, Deus ele já está agindo. Ele já está agindo em meu favor e em seu favor. Mas as coisas não acontecem na hora que eu quero, da maneira que eu quero. Ele é Deus. Ele sabe como tem que ser. Ele sabe como tem que fazer. Nós precisamos aprender a tirar a ansiedade da nossa vida. Porque a ansiedade, ela nos atrapalha.
É ela que quer tornar as coisas mais rápidas, mas o tempo é de Deus, tudo pertence a Ele. Precisamos somente crer e esperar que Deus Ele faz. Aí ele continua: eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Entenda. Quando eu e você, quando nós estamos com o coração aflito, quando nós temos alguma questão da nossa vida, né, que está pendente, que está tendo necessidade de algo, o melhor lugar para a gente desabafar é na presença de Deus. É com Ele. Ele é o único que não nos julga. Ele é o único que não nos condena. Ele é o único que vai nos ajudar a caminhar e fazer as coisas de maneira certa. Sabe? Por isso nós não devemos fazer nada sem orar. Nós devemos orar o tempo inteiro, pedindo a direção de Deus. É por isso que o salmista diz, devemos dar graças. Né? Aqui no finalzinho, ele diz assim, que devemos ser agradecidos a Deus, que sejamos agradecidos a Ele. Né? Por quê? Porque quando eu tenho uma necessidade, quando você tem uma necessidade, antes mesmo de nós abrirmos a boca, o Senhor Ele já está providenciando. Mas sabe quando que vai chegar o milagre na nossa vida? Quando aprendermos a confiar em Deus completamente. Quando aprendermos a colocar a nossa confiança no Senhor. Crer e aguardar o milagre de Deus. Porque a palavra de Deus diz que aquilo que é possível para mim, aquilo que é possível para você, eu e você, nós que vamos fazer. Mas quando aquilo se torna impossível para mim, impossível para você, aí o nosso Deus entra em ação. E é no impossível que Ele opera. É no impossível que Ele torna possível. É por isso que eu e você devemos confiar, devemos crer e dizer para Ele, não te detenhas, Senhor. Não te detenhas em operar na minha vida. Muitas vezes eu e você é que detenhamos Deus na nossa vida. Né? Deter é parar. Parar. Fazer com que Deus pare de agir na minha vida e na sua vida. Nós não podemos parar o agir de Deus. Mas a nossa ansiedade, muitas vezes, ela faz isso acontecer. Então o Senhor, Ele fala para mim e para você, olha, arranca essa ansiedade desse coração. Arranca essa vontade de que as coisas aconteçam depressa. Para de achar que as coisas têm que ser do seu jeito, na hora que você quer, como você quer. As coisas não são assim. O tempo para Deus é contado diferente do que é contado para mim e para você. A Bíblia diz que para Deus um dia é 1000 anos, e 1000 anos é como se fosse um dia. Ele pode mudar a história da nossa vida, ó, assim, num estalar de dedos. Mas Ele quer que eu e você creiamos nele, confessamos tudo para Ele, falemos somente para Ele e creiamos, que nós temos fé, que nós possamos crer somente em Deus, unicamente, exclusivamente em Deus, sem contar o tempo, sem se importar com o tempo, sem se importar com as circunstâncias. Ele só quer que nós cremos. A palavra de Deus diz que se tu credes, verás a glória de Deus. Está aqui uma pessoa que creu. Está aqui uma pessoa que vê a glória de Deus todos os dias. E eu tenho essa alegria de ser grata ao Senhor por ter visto a glória de Deus e por estar vendo a glória de Deus na minha vida, na minha casa, na minha família. E você que crê também vai ver. Você que crê também vai ver, porque não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Se tu credes, verás a glória de Deus. Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração, Pai. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço porque quem peleja contra os meus inimigos é o Senhor.
É o Senhor que vai à minha frente, Pai. É o Senhor que vai me dirigindo. É o Senhor que vai me conduzindo. É o Senhor que me diz o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer, a hora que eu tenho que fazer. O tempo é teu, as estações são tuas, tudo é teu, Pai. Eu só preciso agradecer ao Senhor. Eu só preciso orar e crer e confessar a vitória, Pai, agradecendo ao Senhor, porque o Senhor já deu a vitória para os teus filhos, ó Pai. Eu creio que aqui estão muitas pessoas aprendendo, Pai, aprendendo a confessar sua fé, aprendendo a confessar aquilo que elas querem e não aquilo que elas estão vendo. Oh, Deus, obrigada, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, o nosso mestre, o nosso amado Jesus Cristo, que nos ensina o caminho da perfeição, que nos ensina a obter a vitória. E nós cremos, Senhor, nós cremos no Senhor, nós cremos na Sua palavra, nós cremos nos Seus profetas, Pai, e nós vamos ver a glória de Deus. E eu te agradeço por isso, Senhor. Tomamos posse, Deus. Eu abençoo Teus filhos, eu abençoo Tuas filhas, eu abençoo todos aqueles, Pai, que estão dizendo comigo, eu creio, eu vou ver a glória de Deus, as circunstâncias não vão me abalar, é a glória de Deus que eu vou ver a minha casa livre, eu vou ver minha família salva, eu vou me encontrar com todos os meus lá no céu, para glorificar o nome do Senhor Jesus. E tudo isso é para a honra e glória do Senhor, no nome de Jesus. Glória a Deus.